A gente começa a tarde de informação no seu dial te contando que o senador Ciro Nogueira, do Piauí, presidente do Progressistas, que inclusive estará em Curitiba aqui na próxima segunda-feira, disse que o campo de centro-direita só vai ter chances reais de derrotar Lula em 26 se conseguir se unir em torno de um nome forte. Para Ciro Nogueira, só 2 governadores teriam esta capacidade. Um deles é o paranaense Ratinho Júnior, do PSD, e o outro é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Essa declaração foi dada em entrevista ao portal Poder 360 e agora a gente vai ouvir um trecho. O ideal é nós escolhermos candidatos que possam unificar todo o campo de centro e de direita. E os 2 únicos nomes que eu vejo hoje no país com essa capacidade é o governador Tarcísio e o governador Ratinho. São os nomes que, além de estarem mais bem posicionados nas pesquisas, são os nomes que conseguiriam aglutinar praticamente todos os partidos de centro e mais os partidos de direita no nosso país, que poderiam levar, com certeza, a uma vitória que seria muito importante para o futuro do Brasil. Eu não mando no partido, mas eu tenho uma influência enorme e principalmente tenho um sentimento do partido. Não teríamos dificuldade nenhuma de apoiar esses 2 nomes, não. Eu acho que hoje a decisão está se nós vamos ter capacidade de unificar o centro e a direita. Se nós unificarmos com esses 2 nomes, a chance dele perder, para mim, é quase 100%. Né? Eu acho que o Lula, 6 meses atrás, não ia disputar nem a reeleição. Por conta de erros da oposição, erros de posicionamento, essa situação com os Estados Unidos, algumas declarações de membros da oposição, acabaram dando uma narrativa falsa de defesa da soberania, que houve uma recuperação. Mas com o tempo a população brasileira passa a medir o que é realmente importante numa eleição presidencial. São as promessas não cumpridas, uma situação inflacionária no nosso país, principalmente o preço de alimentos e principalmente a situação de controle total do nosso país por facções criminosas que tem levado a um sentimento de insegurança jamais visto na nossa história e grande parte disso por culpa de uma inércia do governo federal. Tá então a fala do presidente do Progressistas em entrevista concedida ao portal 360. Lembrando a você que está na nossa audiência que o próprio Ciro Nogueira estará aqui em Curitiba na semana que vem e deve também conversar com a imprensa aí sobre os rumos do partido para 2026 aqui no estado do Paraná e aquela eventual federação partidária que está sendo precisa ser chancelada pelo Tribunal Superior Eleitoral lá em Brasília com o partido União Brasil. Vai ser a Federação União Progressistas. E hoje pela manhã, o governador Ratinho Júnior se reuniu com o ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, em um evento aqui em Curitiba. Os 2 participaram do Encontro Estadual de Líderes Rurais 2025, que é promovido pelo sistema FAEP e aconteceu no Expotrade em Pinhais. Conversaram ali a portas fechadas, ninguém sabe exatamente sobre o que falaram, mas claro, por óbvio, muito deve ter se passado sobre as eleições 2026 e sobre o cenário econômico, que é bastante difícil, com previsões ali bastante duras para o nosso país para os próximos anos. O jornal Metrópolis mostrou hoje que Bolsonaro afirmou a interlocutores que o seu candidato à presidência em 2026 é o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Na avaliação do ex-presidente, Flávio consolida a unidade partidária e conta também com um relevante palanque de governadores aliados, como, por exemplo, Tarcísio de Freitas em São Paulo e Cláudio Castro, do PL, no Rio de Janeiro. Lembrando ainda que depois desse evento que aconteceu aqui em Curitiba, o governador Ratinho Júnior seguiu para o Rio de Janeiro, onde está acontecendo o último encontro do ano do COSUD, que é aquele grupo que reúne governadores do Sul e do Sudeste. O último encontro justamente aconteceu aqui na capital dos paranaenses, foi sediado pelo governador Ratinho Júnior, pelo estado do Paraná, aconteceu em agosto desse ano e agora está sendo sediado pelo Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro, com o principal tema também, por óbvio, a segurança pública, que ficou ainda mais em alta nos últimos meses aqui no nosso país e vai ser um dos principais temas de eleição no ano que vem. Tá aí então a fala de um cacique partidário importante sobre o nome do governador Ratinho Júnior, aqui do Paraná, que vem ganhando bastante aderência nacionalmente, nos bastidores da política sobretudo, como um nome com viabilidade para estar ali nas urnas no ano que vem. Mas a análise, que ele traz ali, Rafa, é o que a gente vem falando. Quem vai ser o nome que de fato vai conseguir trazer aquele equilíbrio milimétrico da balança de
trazer para si um eleitorado mais conservador, o eleitorado mais raiz mesmo de Jair Bolsonaro, sem atrair para si também uma rejeição daquela parcela que está mais ao centro no eleitorado e que rejeita o nome de Jair Bolsonaro, para que não vire de novo uma eleição de rejeição, porque foi isso que a gente viu na última eleição geral, a rejeição a um nome levando o eleitor a votar no outro, e foi o que fez a diferença, que foi uma diferença muito pequena nas urnas lá em 2022. Mas ao que tudo indica, parece que teremos mais uma vez, né? E o nosso sistema, ele é desenhado para que isso aconteça mesmo, né? Um segundo turno ali com 2 nomes. Parece que a gente vai ter mais uma vez ali uma discussão sobre isso em 2026. Vale dizer o seguinte, né? O Ciro Nogueira, primeiro, com essa avaliação que ele faz, né? De que seria preciso fortalecer a centro-direita com o grupo dos governadores, citando o Tarcísio Ratinho, ele traz apenas o escancarar de uma visão que ele já vinha desenhando, inclusive quando brigou com Eduardo Bolsonaro. Lembre-se que o Ciro Nogueira já tinha criticado ali o clã Bolsonaro, e em especial o Eduardo Bolsonaro, chamando de trapalhada completa aquela articulação que resultou em sanções a autoridades brasileiras. Então você não podia esperar de fato que ele colocasse ali todas as fichas das próximas eleições dentro de um grupo com o qual ele já vinha ali trocando farpas, né? Porque depois o Eduardo Bolsonaro, inclusive você se lembra, acabou respondendo e dizendo que quem tinha ali interesses pessoais ao falar sobre o Brasil era o próprio Ciro Nogueira, que com um plano pessoal gerou um prejuízo gigantesco, né? Afirmando ainda que não podia confundir ali os dois interesses. E depois houve também uma réplica. Então discutiram, um pano de fundo de bate-boca que tem exatamente esse contexto eleitoral aí no cenário futuro. O Centrão vem, inclusive, já colocando muita pressão para a construção desse nome. Sinalizações importantes vieram nos últimos tempos com essa visão de centro-direita, né? A Manu bem disse, sem um rompimento com Bolsonaro, mas há um interesse e a leitura de que seria o momento da gente voltar, digamos, àquele equilíbrio do Brasil, por esse olhar do Centrão, tá? Entre o PT e a esquerda e uma direita, que os bolsonaristas chamam de direita limpinha, né? E o Centrão chama ali de uma direita moderada. Você pode escolher ali como é que você vai colocar a sua visão. Então, é mais uma declaração que se soma a essa construção. Nos bastidores pode ter certeza que já há toda uma correria e uma movimentação para assegurar que com o apoio de Bolsonaro você tenha um nome ali de centro-direita. Não à toa vão pipocando essas notícias de colunistas políticos, como é o caso hoje do Metrópolis, dizendo que o Bolsonaro já escolheu um nome. O núcleo Bolsonaro percebe que também não dá para deixar o espaço vazio por muito tempo. Então vem colocando essa correria, né? Agora eu vi que vai ter um Bolsonaro de papelão, que eles vão começar a circular, porque como ele não pode estar presente, vão levar para a campanha, para a presença, a imagem de Bolsonaro ali com essa espécie de totem, né? Para que ele consiga... Você tem a visão ali junto, ao lado de quem foi que ele mandou o recado via familiar que vai apoiar para uma eleição ou para outra. Então, é isso. A gente sabe que o Centrão vem se fortalecendo. Agora, dessa história toda do Ciro Nogueira, o que chama atenção é assim, tá difícil até arrumar casa, né? Hoje, quando você conversa com alguém do partido do Ciro Nogueira, cada cabeça é uma sentença. Você não sabe o que pensa. Você vai ouvir uma fonte. Aqui no Paraná, você tem um entendimento de que não é apoio nenhum a Sérgio Moro, não há entendimento, não há leituras que sejam convergentes entre União Brasil e PP, não vai desmanchar a federação, mas é cada qual na sua casa. E aí você ouve uma outra fonte, a outra fonte diz, não, tá tudo certo, tá tudo combinado. Então, Manu, eu tenho uma grande expectativa segunda-feira com essa fala do Ciro Nogueira, se ele vai trazer, porque alguma novidade efetiva, se veio dar o beijo da morte em Sérgio Moro. Todo mundo espera, né? Na segunda-feira, nessa coletiva de imprensa. Que dê alguma definição sobre a pré-candidatura de Sérgio Moro, que está no União Brasil, mas que aguarda aí essa federação junto com o PP, o Progressistas, que, por enquanto, pelas lideranças estaduais, ou em falas oficiais, aí não dos bastidores, vem sendo firme de que não está junto com a pré-candidatura de Sérgio Moro. Até tem uma pré-candidata, que é a Cida Borghetti, né? O próprio Ricardo Barros fala sobre isso, a Maria Vitória, que é a presidente estadual do partido, mas que estaria em negociação um apoio até ao nome do governador Ratinho Júnior. E aí
fica Sérgio Moro a ver navio se a gente tiver a federação chancelada mesmo, porque precisam caminhar juntos nas eleições de 2026. Aí o que tem a ver com a tua vida? Você que tá aí no carro, você que tá aí no rádio pensando assim, tá bom, é só um pessoal de um partido ali discutindo internamente. O puro suco do Centrão. Isso. Por que isso tem a ver? Porque é dali que vai sair o candidato que você vai escolher nas eleições do ano que vem e que pode impactar ali o desenho, inclusive, né, de como vão se dar as preferências do eleitorado aqui do estado. Então, quem é que vai governar o Paraná, vai fazer lá as diretrizes que vão impactar as nossas vidas? Os nomes estão se decidindo, se definindo, e dentro do PP pode ou não sair um nome nessa federação com a União Brasil em relação a isso. Agora, só pra gente pontuar, é um clima muito tenso, sabe? De negociação. Dentro, eu só coloquei aqui essa leitura de que você pergunta pra uma pessoa do mesmo grupo é uma coisa e da outra é completamente diferente, parece que estão em planetas diferenciados, pra dizer o seguinte, até ali as pessoas estão à flor da pele, essa sensibilidade, tá difícil você entender em ter um termômetro de tamanho esse racha que acontece. Segunda-feira a gente vai ver se ele vai aqui fazer aquela fala meio prolixa, quer dizer nada pra resolver no bastidor, saboada pra não falar nada, ou se vai dar uma sinalização de qual grupo é que está levando a melhor nessa queda de braço interna dessa federação aqui no Paraná. Aguardemos. Coletiva de imprensa marcada para segunda-feira, 13h. Então, no Pan News Opinião de segunda-feira, a gente vai trazer todos os detalhes e, claro, as análises também para você. 4h30.